é 19 horas agora, sexta-feira. Não sei se você está assistindo na estreia esse podcast. Se você não tiver, pode ser qualquer dia, qualquer hora. É ou não é, seu Jean Nascimento? Com certeza, Garuf. Pra quem tá na sua casa, né? Podem tirar as ovelhas da sala. Deixa todas elas fora. Todas fora da sala. Por quê? Por quê? Porque tá começando o Wolfcast Night. Chegou o Wolfcast, sejam todos bem-vindos. Aí na câmera 33.4. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. A gente teve uma semana de folga aí, né? Sim. Você ficou tranquilo? O que você fez na sexta-feira de folga? Foi tranquilo, né? Fui lá para São Bernardo do Campo, fiz minha viagem, né? Viajou para São Bernardo, exatamente. Né? E... Tem casa no interior, né? Pô, aí é sacanagem. Não, mas é verdade, ele tem casa no interior, São Bernardo. Pô, bom, aí não. E que aí legal. Mata. É um apartamento assim? Apartamento. De frente pra rodovia, né? É bom, cara. De frente pra fábrica de carro, né? Muito bom. Sempre tem uma. Se não for a Volkswagen, a Ford, a Mercedes, é tudo. Ah, né? Maravilha. Pô, espero que você esteja bem. E as férias foram boas, garoto? Ah, muito maravilhosas, cara. Foi tranquilo, assim, descansar, né? Descanso, tranquilidade, né? Nova York, andamos 5 km por dia em média. Trouxe um carro elétrico, importei um carro elétrico. É mesmo, seu Tesla, né? Importei um Tesla, depois vou mostrar no Instagram. Que maravilha que ele é bem compacto. Bem compacto. Um carro ou uma moto? Ele é um veículo utilitário, é por isso que a gente vai SUV, tem né? duas rodas, eu achei que era moto. Ele não tem duas rodas, não? Assim? Tem 4 rodas. Como assim, cara? Não tô entendendo. Eu não vi seu Tesla ainda, garoto. Ah, tá bom. Depois eu mostro pra você. E desejar a todos aí boas-vindas a mais esse podcast. E já vou pedir pra vocês, pra não esquecer, já deixar aquele likezinho maroto. Tá bom? Se você tá chegando aqui, caiu de paraquedas, não tá inscrito, se inscreve. Lá no fim do podcast a gente diz o porquê. Pode ser que você não goste. Se você não gostar, tem uma sacada boa. Com certeza. Tem uma sacada boa. Tem dica pra todo mundo, pra quem gosta e quem não gosta também. Faz assim, já deixa o like. Lá no fim eu vou lembrar você. Se você não gostar, aí você tira, aí você faz outras coisas aí que eu vou ensinar pra vocês um macete muito bom no YouTube. Não é verdade? Sim. Quem veio hoje aqui para conversar com a gente? Você sabe que nós temos um amigo do mercado financeiro que é na área de marketing, é CMO aí de uma grande empresa, e estava conversando com ele, né? E aí ele falou: pô, meu amigo, conheci esse amigo dele. Você também estava junto lá na Expert e no evento da XP. E aí esse amigo dele, pô, meu amigo e tudo mais, e o cara é trader. Então a gente vai conhecer a história dele. Senhor Fred, tudo bem, senhor Fred? Pode chamar de Fred, bem. né? Pode, com certeza. Frederico do quê? Frederico da Mata. Da Mata. Da Mata. Aqui a gente tem também do Jardim, tem flores do Jardim, olha lá. São os primos aí, cara. Tem os do mato também, as princesinhas do mato. É verdade. É verdade, tá tudo em família aqui. Tudo em família, seja bem-vindo, cara. Obrigado, valeu pelo convite. Você é um cara de publicidade, você é um publicitário. Eu sou também publicitário, mas antes da publicidade, eu trabalhei com música, cara. Então vamos começar do começo. Você é de São Paulo, não? Sou de São Paulo. Nascido aqui, mais ou menos que macro região dessa cidade? Cara, Você nasceu, você cresceu? Moema. A Maria Boa porque é reto, né? Eu realmente, um dos desejos da minha esposa que ainda não foi cumprido é a gente morar em Moema. Por quê? Moema é melhor que o Itaim porque tem mais comércio e tem mais restaurante. O Itaim é meio bagunçado ali, o condado. É plano, né? É normalmente plano, então você consegue caminhar. Minha esposa tem um sonho de morar em Moema. Eu falei para ela que ou eu ganho na Mega Sena ou espero um pouquinho para eu ganhar um pouco mais de dinheiro para poder comprar um imóvel em Moema. Mas é muito gostoso o Moema. É muito legal. Gostoso. É que assim, na época que eu morei lá, eu saí de lá faz bastante tempo já, mas na época que eu era criança, adolescente, Moema era outro bairro, cara. Você tem que idade, Fred? 40. Tá, então eu tenho 39, então a gente é da mesma época. Você morou ali entre 80 e 90, então anos 80. Anos 80, anos 90. Aí depois eu mudei pra Moema também, um pouco mais afastado, que quase Vila Nova Conceição, perto do Parque Ibirapuera. O próprio shopping Ibirapuera era um shopping médio, né? Se você comparasse com o shopping Guatemi, o shopping Ibirapuera era um shopping mais popular na época. Aí depois que veio o Antônio Fagundes fazer o Natal no shopping Ibirapuera e tudo mais. Né? Você é da época do Antônio Fagundes fazer o Natal do shopping Ibirapuera. Pior que é verdade, eu lembro, cara, disso, velho. Mas na época, assim, por exemplo, onde eu morava, no começo lá tinha um córrego. Tem, né? Um córrego, mas
tem asfalto hoje em dia. Na época que eu morava lá não tinha. Então eu tinha uma rua de terra ali, era mais roots, assim, do que é hoje em dia, mas muito mais. Mas era um bairro bem legal. Sim. E aí depois começou esse negócio de restaurante, né, uns puta prédios. Você morava, quando moleque, mais pro lado do parque ou mais pro lado da Avenida Bandeirantes ali, pra aqui? Eu morava no meio do caminho, cara. Mais ou menos no Shopping Ibirapuera ali. É, perto do shopping. Morava uns 4, 5 quadras Minha do filha shopping. mais velha foi batizada naquela igreja ali do lado do... No Eucaliptus? Da Offner ali, tem a doceria aqui, tem sim, na avenida. na avenida. Nossa Aquela Senhora igreja, Aparecida, né? aquela igreja é muito legal, aquela igreja... Sim. Não, frequentei muito lá. E você cresceu, estudou por ali, Estudei por ali. moleque ficou ali, até adolescente, assim, mais ou menos, que época? Até que Aí ficou quando ali? tinha uns 15, 16, a gente mudou também para um mas mais afastado, ali perto da Vila Nova Conceição. Aí com tipo, uns 30, 29, aí eu saí. Fui pra Pinheiros, depois pra Pompeia, agora eu moro lá no Pacaembu. O senhor foi mais para aqueles lados ali. Zona Oeste. Você falou de música. Sim. Quando você estava ali adolescente e tal, Moema, Iririri, Jurupis, ali aquela região ali tem muitos comércios, né? De Moema, né? Tem uma loja todos, de música grande. tem todos os tipos de comércio em Moema, sabia? Tem tudo, cara. A Moema, eu tenho história para contar, não posso contar no YouTube. Um dia eu conto essa história de Conta moleque de depois, Moema, então. da rua Jurupis. Ali quase na Avenida Ibirapuera. Você falou de música. Aham. Você estava moleque ali, adolescente, o que você queria fazer da vida? Por que música? Como Eu é queria que foi ser essa músico, história? cara. Queria mesmo? Meu sonho era ser músico. Com 10 anos eu comecei a tocar, a estudar música, né? Aí eu me formei, eu entrei num conservatório, assim, de música. Não era, mas era, estou falando para ser mais didático, né? Era uma escola grande, assim, de música. E eu entrei lá e me formei rápido, cara. Me formei com 17, 18 anos eu tinha me formado lá. E eu já tava tocando bem, assim. O que você normalmente tocava de instrumento? Guitarra. Eu me formei em guitarra, eu tava tocando bem, bem mesmo, assim. E aí, meu sonho era isso. Mas aí, meus pais me encorajaram a fazer faculdade, que tinha Tá. um certo receio aí, né, de viver de música. Eu fui fazer publicidade, que foi onde eu conheci o nosso amigo em comum aqui. Você agradece eles por ter feito a faculdade ou não? Eu agradeço por tudo, cara. Eu Não já... se arrepende de ter feito faculdade? Não, de jeito nenhum. Assim, se eu tivesse a maturidade de hoje, talvez eu não fizesse a faculdade de publicidade, talvez eu estivesse seguindo a música, não sei, cara. Eu vou perguntar sobre um paralelo aqui. O mercado financeiro, que é a área que você atua hoje como operador, ele depende muito de habilidade e muito do seu próprio, da sua maneira de enxergar o mercado financeiro, de atuar nele e de se autocontrolar e de gerenciar a tua grana. A música não é só talento. Eu sei que tem muita gente talentosa que não chega em lugar nenhum, né? Então, você acredita que a música é muito mais dependente de terceiros do que de si próprio para dar certo? Comparado com o mercado. Puxa vida. O mercado é mais Boa pergunta, meritocrático? viu, cara? Eu acho que sim. Mas eu sempre costumo ter um olhar mais interno, assim, sabe? Claro que tem pessoas que têm um talento infinitamente maior que o meu, como músico, mas o cara tá numa situação muito desfavorável, que o cara nunca vai ter a oportunidade que eu tive de conhecer caras, de tocar e tal. Então tem uma questão aí sociológica que acho que influencia. Tá em São Paulo. Você ri, né? Não ri, não. Desse Não, cabo não tô rindo, desgraçado. Tô rindo de nada, vai sobrar pra mim depois se eu rir. Alô, departamento de compra, por favor, solicitar um cabo novo. Tá bom? É que nem o cara. O cara tem tipo uma Ferrari. Imagina o seguinte: o cara tem uma Ferrari e aí acabou o pneu. O que ele faz? Ele vai no borracheiro, lá em São Berna, e pede um pneu remold. O que você acha, JP? Colocar um remoldão. Sabe o que é um pneu remold, não? Não faço É ideia. um pneu velho que é No meu Uber eu nunca precisei colocar. tá. Você em Moema, ali na região que você morava, obviamente tem Pinheiros, Vila Madalena, tem toda. Ali aí tem uma macro região muito concentrada de música, especialmente de rock e tudo mais. Então, dá pra fazer muito networking nisso, né? Sim. Eu tive a oportunidade de estudar num lugar em que eu tive contato com os melhores guitarristas do Brasil. Eu aprendi com os melhores, não tenho dúvida disso. E depois, não só guitarristas, mas músicos mesmo, assim, que tocam outros instrumentos, né? Você chegou a tocar profissionalmente? Pra caramba. É? Muito, cara. Toquei Durante a lá. faculdade, por exemplo? O você que aconteceu tocava? foi o seguinte, nessa época que eu me formei na escola de música, foi
17, 18 anos, era a mesma época de vestibular, não sei o quê. Então eu entrei na faculdade de publicidade, e aí o que aconteceu? Eu arrumei um estágio rápido em publicidade, então minha rotina era trabalha de manhã, trabalha à tarde, estuda à noite e toca de madrugada. Então eu tinha uma rotina maluca, assim, cara, Trabalha, em estágio na publicidade, de manhã à tarde. certo. Foi À noite, legal. faculdade. À noite faculdade, sair da faculdade ia tocar. Hum. Eu não dormia, cara, quase. Eu assim. tô tentando fazer conta. Não, Faltou sono. Faltou. muito. Eu perdi uns anos aí, cara, de vida nessa toada. Mas curtiu? Foi uma fase legal? Foi bem legal. Assim, cansativo. Tinha dias que eu falava, meu, não vou tocar hoje, não dá, não aguento. Mas, né, eu tinha um compromisso. E aí no dia seguinte eu pensava, não vou trabalhar amanhã, não dá, não aguento. Mas eu ia, cara. Hoje em dia eu não sei como é que eu aguentei, cara. Não sei. A energia da juventude. Da juventude é foda, né? Aí eu acabei a faculdade, eu tinha um sonho de morar fora. E aí eu saí de uma agência que era muito grande, uma super visibilidade. Eu era estagiário, mas eu fazia, tipo, comercial para o Brasil inteiro, às vezes para fora do Você podia Brasil. fazer carreira ali, se quiser. Podia, fácil. Mas eu tinha esse chamado aí, né? Então o que eu fiz? Eu saí dessa agência, fui para uma TV aqui perto, ganhar uma grana para bancar a minha viagem para fora. Então eu fiquei lá um tempo ganhando dinheiro, guardando. Você trabalhou de quê nessa agência, nessa TV aí, Eu era redator redator? da agência interna da TV Bandeirantes. Tá. Entendi. Tinha uma agência. Sim. Eles têm muita coisa, Band. Então, assim, eu juntei uma grana lá e aí para pagar minha pós-graduação lá em Barcelona. Pra pós-graduação em... Desenvolvimento audiovisual. Aí você vai me perguntar, por que isso? Eu falei, meu, era só um pretexto para ir embora. Não queria fazer isso. Foi só um pretexto para eu quero morar fora. E aí eu fui morar fora com esse nosso amigo também aí, comum. A gente morou fora em Barcelona, foi sensacional, assim. Mas aí eu cheguei lá, montei uma banda, cara. Cheguei lá, comecei a tocar lá em Barcelona e foi muito legal, cara. Toquei pela Espanha, toquei na França, foi bacana. E Ele aí- toca também, nosso amigo? Não, ele é um desastre na música. E aí eu voltei pro Brasil sem um puto, cara. E aí eu queria muito. Mas como músico lá na Espanha e na França, você não conseguia tirar uma grana lá e tal, fazer um dinheiro Não era só pra. só pra Pra manter praticar, era um hobby. Eu recebia, era um trabalho, só que eu recebia pouco, né, cara? Eu lembro até. Eu ganhava um cachê de, sei lá, 60, 70 euros. Tudo bem que hoje em dia é menor, É 7 né? mil reais, hoje 70 euros. Tudo bem. Mas assim, não era Você uma precisa de coisa... quanto pra viver minimamente na Espanha? 1.000 euros mês? Eu gastava 1.000. Eu precisava pra viver 600, 700, mas eu gastava o resto em cachaça, né? E aí 70 você teria que tocar com muita frequência. Com assim. muita frequência. Não tinha tanto, assim. Eu fazia shows, tipo, cada 15 dias, sei lá. Não tinha, que nem aqui, que tocava 4 vezes por semana, entendeu? E você foi trabalhar? Você E foi no- passar no- por Eu aí? trabalhei na mesma agência grande que eu trabalhei aqui, eu trabalhei lá. Tá. Você já foi por dentro da Não, agência ou você foi pra consegui lá lá, e depois cara. conseguiu também? Consegui lá, eu fui na agência, fui na recepção da agência e falei assim, eu quero falar com o fulano, que era o diretor de criação lá, a pica. O cara, mas quem é você? Eu falei, não me conhece. Aí o cara desceu assim, mano, quem que é você? Aí me apresentei, falei que eu queria trabalhar lá. Aí o cara falou, volta aí outro dia, me mostra seus trabalhos. Aí eu voltei e ele me deu um emprego, cara. Aí eu fiquei lá um tempo. Fez após. Fiz a pós nas coxas, né, cara? Mas fiz nas coxas. Você que é pós-graduado em audiovisual, você falou. Não vai me perguntar alguma coisa. Cabos são importantes para Cabo é microfones, importante, não cara. é verdade? Primeiro, estrutura. Ele é músico, óbvio, né? Estrutura, Não, sempre. porque o cara tem um Shure, certo? A gente gastou os rins pra ter o Shure, mas o cabo é da Santa, o cabo da Santa. Não, tudo bem, faz parte. Chegaram pra Tô comprar enchendo o cabo saco lá. do JP hoje, hein, JP? Não, o Tá? JP ele tentou comprar o cabo, mas chegaram lá na loja dos cabos aí falou, acabou. Meu Deus, Aí, pô, não Caio, tinha mais- eu tô não sentindo tinha. sua falta aqui. Meu Deus do céu, que piada. Essa foi uma piada nível Bertola. Você ficou ali quanto tempo na Espanha? Fiquei 1 ano. Eu fiquei o período letivo, que eram 8 meses em Barcelona. Depois eu fui morar em Paris, fiquei 4 meses em Paris. Eu tinha na Já época, sozinho, largou os amigos. larguei, eles voltaram, e aí eu tinha na época uma namorada que morava lá, eu fui morar com ela, mas fiquei
esses 3, 4 meses lá e deu um ano eu voltei pro Brasil. Que ano, coloca a gente agora no tempo, que ano foi a sua volta pro Brasil? Foi novembro de 2006. Novembro de 2006. É. Tá, e aí? Aí, quando eu tava na Espanha, eu e esse nosso amigo fomos pra Copa da Alemanha, 2006. Ficamos na casa de um amigo nosso. E aí tinha uns caras lá também, daqui do Brasil, que eu nunca tinha visto na vida, que os caras ficavam falando de bolsa. E falando, toma isso, pega, não sei o quê, toma cerveja aí, toma o boné, na rua, assim. Falando, o que esses caras estão falando? Toma, não sei o quê. Aí eles me explicaram que era um jargão da bolsa, não sei o quê. Eu falei, meu, esse negócio eu nunca ouvi falar e é interessante, né? Me explicaram minimamente. Aí eu voltei pro Brasil e aí as coisas começam a conjuminar. É muito louco isso, né, cara? Eu fui numa viagem, no sítio de uma amiga, que tinha uma amiga dela e a gente conversando, ela falou, acabei de fazer um curso de bolsa. Eu não acredito, mano. Quem que é? Onde é? Não sei o quê. Aí eu fiz o mesmo curso que ela e esse cara virou meu primeiro assessor. Isso em 2007 já. E aí, assim, eu trabalhava com a publicidade já de volta no Brasil, continuei na agência. Botei uma grana lá com o cara e tal. Isso em 2007. 2007. O primeiro trade da minha vida foi o IPO da Bovespa. Que nem era B3 ainda, né? Era Bovespa, BMF, cada uma coisa. Era BOVH3 o código, eu lembro até hoje. E eu lembro que eu flipei, né? Ganhei 51%. E aí eu falei, mano, existe mesmo, essa parada dá pra ganhar dinheiro sem só o salário, né? Eu falei, nossa, isso é maravilhoso. E aí eu comecei a fazer uma carteira de swing trade que esse assessor me indicava e tal, eu não entendia muito. Mas Já isso foi a época que tu subia. Subia, 2007. Era IPO todo dia e tudo subindo. IPO sempre, cara. E aí veio 2008, eu fui pra Eurocopa, na Suíça, Áustria, fiquei 1 mês e meio viajando lá. E aí eu tinha botado uma grana lá no swing trade, lá os em Minas, sei lá o quê. Ó, chegou um queijo bonito aí, cara. Sim, obrigado, muito obrigado. É uma elegância, Largo. Elegância. E aí, cara, quando eu tava lá na Europa, nessa viagem, Obrigado. eu não tava nem vendo, assim, as ações. Aí um dia eu resolvi ver, já tinha tomado uma porrada. Era um prenúncio do que vinha a acontecer, né? No subprime. Até porque o topo do mercado americano foi 2007, né? Então 2008 foi só desgraça pra baixo, né? E era junho, julho. E aí eu já falei, mano... Essa porrada aí foi o suficiente já pra ser... Opa! Não, então, o pior é que eu deixei rolar. Quando eu voltei pro Brasil, que eu zerei tudo. Eu falei, eu vou assumir o prejuízo. Eu já tinha lido os axiomas de Zurique lá, né? Aí falava, não, você não pode ter esperança. O primeiro prejuízo é o melhor, aquelas coisas. Eu falei, vou aplicar esse troço. Assumi. E acabei me dando bem, né? Porque embora eu tenha assumido um prejuízo, poderia ter sido muito pior. Porque 2, 3 meses depois foi aquela... Aí foi o crash mesmo. Aí foi o crash mesmo. Bom, nessa época... eu tava já estudando bastante, comprei todos os DVD do Leandro Stormer, aquela época lá, tava engatinhando mesmo o mercado aqui, pessoa física, e eu comecei a estudar muito, eu comecei a operar day trade, cara, em opções no dinheiro de Petro. Era uma pancadaria, assim, o dia inteiro, mas bem pequeno, assim, tipo, dinheiro de pinga mesmo. Mas você tava fazendo o que enquanto isso? Você tava operando tudo isso e tava trabalhando? Então, nessa época de 2008... Aí eu comecei a focar na música, Eu falei assim, não, eu preciso me dedicar à música, mesmo se seja pra falar que não quero. Aí eu fiquei só na música. Na música e no mercado. Música e mercado. Só que... Voltou a morar com os pais? No mercado ainda. Voltei a morar com meus pais. E aí, como eu tava tocando, cara, tipo, não dá uma grana assim, né? Aí teu pai disse assim, seu pai e sua mãe moram juntos? Sim. Falou assim, bom filho, você fez faculdade, fez pós, trabalhou em grande agência, em televisão, e voltou pra tocar música e ficar em bolsa. Minha mãe ficou doida. Cara. Imagino. Em opções ainda. Não, foi um período meio estranho, assim, porque eu Filho, entendo, tá né? tudo bem contigo, você não se perde nessa vida. Não foi bem assim a conversa, foi bem mais... pior, foi mais treta. Foi no sentido, filho, você tá perdido. Merda, vai trabalhar, vagabundo. E aí, e eu entendo, né, cara? Imagina um pai e uma mãe assim, né? Quer ver o filho bem nos moldes deles, né? E aí, pô, eu tava numa agência grande, um monte de agência grande. Só trabalhei em agência grande, fazendo comercial e não sei o que, ganhando prêmio.
Aí de repente eu falo, não, eu vou largar pra tocar. Eu entendo, cara. E aí eu fiquei um tempo operando, mas bem pequeno, só pra aprender mesmo, cara. E aí chegou um momento que pra mim a música deu, assim. Deu, porque eu comecei a tocar, como eu precisava de grana, eu comecei a tocar com muita gente. E não necessariamente era música boa, sabe? Era muita Então merda. deixou de fazer o que você gostava com aquele hábito É, e passou a fazer o que tinha que ser feito, o que tinha que fazer exatamente. ali não era a que você queria. E que tipo de merda você tocava aí? Vamos... Não, mas o Cara, Chimbinha é um bom. O Chimbinha falam que o cara é um bom. Ele toca guitarra bem, né? Mas. Cara, eu toquei assim, com muita gente. Eu tinha uma banda de samba rock, eu tinha uma banda de blues. Eu Isso é uma coisa que você gostava de tocar. adorava, O cara. que você não gosta de tocar? Música ruim, cara. Não gosto de tocar pop. Tá. Não gosto de tocar pop. É porque, assim, pra mim a música, cara, é uma coisa. É a arte mesmo, é uma coisa que me encanta, assim. Eu me arrepio se eu ouço uma coisa bonita, assim. Eu falo, que foda. Quem compôs isso é um cara foda. Então, quando eu vejo umas coisas meio padrão, assim, pra mim, eu odeio, cara. É um desafio pra mim, assim, tocar alguma coisa legal. Eu falo, nossa, isso aqui, o cara pensou aqui, olha, esse acorde, essa mudança. Não tô nem, a gente não A tá nem- beleza tá na complexidade de como É. ele desenvolve o negócio. Isso E a não complexidade é o mais simples, na verdade. Simplificar o negócio de uma forma surpreendente, pra mim, é o lance, saca? Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo Eu dizer. entendi já. E já é diferente, por exemplo, do que eu acho que é uma puta música, tipo Bohemian Rhapsody, que pra mim é uma das maiores composições que tem na Maravilhoso, cara. história. Maravilhoso. Entendeu? Queen não é. Tá pra nascer, vai precisar acabar o mundo e voltar de novo pra nascer outro que nem eles. Mas Espetacular. tem muita gente muito boa, né? E aí você bode. O que aconteceu? Bode. O bode foi que eu tava tocando com um monte de caras e tinha um lá que era, na verdade, um famoso que não me pergunta quem. Uhum. E aí, aquilo lá me deixava triste, cara. Porque era um show, era sempre o mesmo show, igual, tocava de fone, né? Tudo clicado ali. E era um negócio mecânico. E aquilo começou a me entristecer. E eu falava, meu, eu não tô tocando por prazer, eu não tô tendo um desafio musical. E eu lembro de falar pros meus amigos lá, os músicos também contratados. Eu falava, meu, tem uma equação aqui que tem 3 pernas, cara. A galera, a música, né? O desafio musical e a grana. Se você tem 2 deles, você fica, cara. Se só tem uma hora você vai espanar. E foi o que aconteceu comigo. E aí aconteceu também outras coisas, assim, que tipo, eu tava sem grana, O que cara. que tinha então? Tinha público. Eu vou chutar que o que tinha era público. Tinha galera, mas a Tinha. música não era boa e a grana também não. Tipo, porque eu entrei nesse último trabalho da música com a perspectiva de ser um negócio gigante. Era grande, mas não era gigante. Acabou ficando grande, na verdade, né? Tipo, o cara acho que vacilou ali, mas foda-se. E aí teve menos show do que se esperava, entendeu? Então, e aí tinha que ter uma exclusividade. Aí eu, porra, queria tocar com outro fulano, não dava. Eu falei, aí não dá, cara. Eu tinha essa banda de samba rock, a gente foi tocar num festival numa ilha do Caribe, lá do caramba. Aí eu falei, eu não vou poder essas datas, eu vou priorizar isso aqui, porque, né? Aí rolou um ciúme, né? Sei lá o que, eu fui mandando embora. E aí pra mim foi ótimo. Mas, o que acontece? Eu tava quebrado, cara. Eu não tinha dinheiro pra pagar a conta do celular, assim. Que ano que era isso? 2011 ou 12. 2011, acho, ou 12, por aí. 12. E aí um dia que eu tinha um boleto de 60 conto lá que eu não tinha grana pra pagar, eu falei, meu, chega. Eu vou colocar a música num outro lugar que não é de música profissional. Vou continuar tocando, estudando, mas num Outra vibe. outra vibe, cara. Vou juntar os amigos, vamos Muitos tocar um amigos, vai negócio. na jam. Transformar num hobby mesmo, né? Um hobby assim que eu gosto, que eu sei fazer, mas cara, que pra mim hoje em dia dá mais tesão de encontrar com os amigos e meu pagar pra isso, por estar lá, do que falar assim, não, eu preciso fazer aquele show pra ganhar não sei Sim, quanto. sem aquele compromisso financeiro, né? Mas Alugar pelo um gosto estúdio com os mesmo. amigos, tocar o que quer, Tocar o né? que quer, puta, outro dia esse ano a gente foi pra casa de um amigo meu que tem uma casa no Guarujá ali. Casa muito legal, assim, na areia, assim. Cara, a gente montou lá um palco, ficou um final de semana inteiro lá tocando. Cara, pra mim isso vale mais do que eu ficar lá me fudendo lá nos shows, nos ensaios, na passagem de som, comprando instrumento pra cá e pra lá, sabe? Então, assim, foi um período que eu tive que engolir uma tristeza, assim, porque eu não conseguia representar muito bem, né, acabar aquilo, mas toquei a bola e voltei pra agência, né? E aí eu voltei pra agência e falei assim, meu, agora eu vou ter que me reconstruir aqui. Não tinha nada. E aí voltei a trabalhar e fiquei um bom tempo numa agência
fazendo uns trabalhos bem grandes aí para os patrocinadores das Olimpíadas aqui no Rio, fiz coisa para Conseguiu juntar uma graninha. juntar uma grana, e aí tem uns momentos da vida que ela te chacoalha, assim, né? E aí eu acabei nem contando aqui que em 2011 eu fiz um curso de tape reading lá com os Andrés, que nem existia Scalper ainda. Então era na época que ainda tinha Interfloat. Eu fiz um curso com eles e com o Lombardi lá, que deu uma primeira, segunda aula lá. E aí quando eu aprendi aquilo, eu falei, mano, tem um outro jeito aí que eu não sabia operar. Não, Porque não era falado isso até aqui. então você só conhecia gráfico. Só. Não era conhecido isso aqui. Aí eu fiz esse curso e lá na Interfloat tinha um troço que chamava CDT, que era Centro de Desenvolvimento de Traders. Então, quem acabava esse curso podia ficar lá um mês, se depositava lá 3 mil de margem. Aí fui operar índice, cara. Aí eu fui lá operar índice, tipo, em um mês, menos de um mês, destruí minha margem. E aí tava sabe quem é o Kleber Rocha? Ele tava lá ele é o cara que tomava conta da sala. E aí ele é um cara meio motivacional, assim, né? Vambora, não sei o quê. Aí eu lembro, assim, de quando acabou minha margem, velho, eu fechando o computador, assim, tipo, falando, mano, fracassei aqui, vou lá. Eu lembro dessa cena, de eu indo até lá na frente, falando baixinho pra ele, assim, ô, Clebão, não deu pra mim, vou ter que dar um tempo, não sei o quê. E foi bem nessa época aí que eu te falei que eu tava parando com a música. Então, eu lembro de eu sair... Porrada dupla, né? Porrada dupla, assim, porque eu saí do prédio lá, do CDT, com uma puta sensação de fracasso, assim, cara. Eu falando, mano, sem perspectiva, sabe? Eu falei, mano, o que eu vou fazer, cara? E aí eu falei, puta, eu vou ter que voltar pra propaganda. E aí eu fiquei de 2012 até 2016 nessa última agência, que aí veio mais um chacoalhão. 4 anos depois veio outro chacoalhão, que eu fui mandado embora. Durante esse tempo, de 2012 a 2016, você continuava estudando alguma coisa Estudando de sempre, mercado? cara, sempre, velho. Sempre estudando. Mas assim, meu foco não tava no mercado. Eu tinha outras responsabilidades ali, né? Tinha um cargo, né, gerencial lá que eu não podia deixar o bagulho cair. Mas eu sempre continuei estudando. Legal. Aí, no final de 2006, eu fui mandado embora, me separei, saí de casa, entrei de sócio num negócio de um cara, ex-amigo, né? Que, puta, eu falei, mano, o que tá acontecendo aqui? Eu falei, meu, eu preciso de um Quer dizer, você tempo. ainda casou no meio do caminho. Eu juntei, né? Não cheguei a casar na igreja e tal, mas juntei. Ficou Casei, um né? tempo junto. Ficamos juntos, bastante tempo. E aí eu falei, meu, eu preciso de um tempo pra botar as coisas no lugar, cara. Aí eu já tinha me restabelecido financeiramente e tal. Aí eu fui pra Índia, cara. Fiquei um mês na Índia. Fiquei com uns monges lá na Índia. Acredita? Fiz tipo uma viagem Steve Jobs, assim, uma viagem. Eu fui lá pro lugar que ele foi, o foi? Rishikesh, foi. Tomou um chá legal lá? Tomei Tomou, chai, né? tomei. Chai. Sim, ele tomou chai, aquele que as vovó indiana toma lá, que vê estrela e tudo mais. E aí, abriu a mente, assim? Então, foi ótimo, cara. Eu tenho muita ligação com essa parte espiritual. Aí eu fui fazer uma peregrinação lá, espiritual mesmo. Fiquei lá com os monges. Eu lembro que foi em Calcutá. Um dia lá que tava um período de silêncio, lá eu peguei um caderninho de manhã lá, depois de meditar, às 6 da manhã, não sei o que, eu sentei lá num jardim, eu comecei a escrever, cara, livremente, assim. E aí eu escrevi que quando eu voltasse pro Brasil, eu ia cair de cabeça na bolsa, que era um negócio que já tava há 10 anos, né? Passando na tua vida ali. E eu falei, agora é a hora. Não tenho mais amarra, tenho a grana, vou. E aí eu voltei, e aí fui pra cima mesmo. Aí eu fiz um curso lá na LVL, que é uma mesa proprietária, e era um curso presencial, que tinha um lugar lá que chamava Campus, que era tudo um pessoal iniciante, assim, perante eles, né? Aí eu entrei lá, e aí eu fiquei, esse primeiro mês era só operando na conta teste, aí fui bem. Segundo mês já fui pra conta real, fui bem, terceiro mês e assim vai. Aí acabou o terceiro mês, eu fui pra mesa principal dos traders lá na Faria Lima. Já operando a gente sabe que muita coisa muda, a adaptação vem, é natural de qualquer método operacional, enfim. Mas já com as bases do que você opera hoje. Não, ali era diferente, cara. Por quê? Porque os caras lá operam ações. Até hoje o forte deles é ações. Sim. Então, na época, 2016, 2017, o mercado tava 60 mil, por aí, né? E então, quem entrava lá, a diretriz era, você vai operar Goal. Era esse o papel, Goal, que às vezes usa em Minas, mas Goal era o carro-chefe.
E aí ficava fazendo um centavo pra cá, um centavo pra lá, um centavo pra cá, um centavo Só pra lá. operando Gerdau. Só o Gerdau. Porque tinha um padrão ali de robô, de TWAP, que você conseguia ver muito claro, cara, no fluxo. Era muito fácil, sério. E aí começou a rolar e tal. Então, aquilo foi uma coisa completamente diferente do que eu faço hoje. Não dá pra fazer isso hoje, porque o mercado já tá outro modo Outro patamar. Outro patamar, né? Conforme vai ganhando maturidade, o mercado vai acabando essas... Essas ineficiências. Exato. É. E aí, uma coisa que sempre me incomodou foi isso, esse modo de enxergar. Claro que eles têm outros tipos de operacionais lá, mas essa coisa assim de pegar uma manhãzinha nunca foi a minha pegada. Você assim. queria uma estrutura, você queria mais Estrutura. uma estrutura mesmo. Essa é a palavra, cara. Eu queria estrutura. E aí eu encontrei isso no dólar. Tinha uns caras, eu não sei se vocês chegaram a pegar essa época, uns caras chamam Book de Dólar. Acho que eu de nome. Conheci os caras assim, eles tinham uma sala lá e eles operavam o dólar de um jeito completamente diferente que eu já tinha ouvido falar. E aí eu soube que tinha um cara do dólar spot, lá das antigas, que operava para dealer do BC, que tinha ensinado esses dois. E eu falei, eu preciso chegar nesse cara. Demorou, mas eu cheguei nele. Eu saí lá da LVL, eu fiquei lá na LVL 2017 inteiro, 2018, assim, alguns meses, aí eu saí, porque eu já tava operando dólar e os caras só nas ações lá não tava dando fit, assim, sabe? Aí eu fui pra casa, e aí eu fiquei apanhando muito em casa. Depois de, acho que mais de um ano operando em casa, que eu cheguei nesse cara. Ele tem um family office e é um cara muito fora da curva, assim, o melhor que eu já conheci, assim, mas disparado, o segundo lugar tá muito longe dele. E aí eu tive o privilégio, assim, cara, é um privilégio mesmo de ter ficado próximo dele e ter aprendido com ele antes da pandemia. Então, eu aprendi um jeito de operar muito baseado na estrutura do dólar. Então a gente estuda assim, contrato por Contexto contrato, mesmo. contexto, mas assim, contexto muito técnico. E aí não é técnica de indicador ou de padrões gráficos, não é isso. É uma coisa meio que por dentro do ativo, sabe? Tá. É assim, para onde que os caras estão colocando o dólar? Para onde que eles estão construindo a Petax do mês, né? Aí você vai falar assim, mas a Petax só sai na rolagem e vai liquidar no dia 1º. Não, mas tem toda uma construção. O mercado não fica parado para chegar no último dia útil, né? Ele vai andando. Então, os players vão empurrando o mercado para cima ou para baixo para fazer o número onde é de interesse deles. Então, enxergar isso para mim foi assim, uau. Sabe? Era tipo... Cara, você tá numa briga de espadinha de papel e de repente esse cara te abre a porta lá da sala do Matrix, lá com um corredor de arma. Que, inclusive, foi uma coisa meio angustiante pra mim. Porque quando você vê muita possibilidade, Você se perde. você se Você perde, fica cara. ali, Exatamente. Você fala, mano, o que eu faço agora? Aí eu quis operar de tudo. E aí comecei a tomar pancada, né? E aí um grande aprendizado foi entender que eu não ia conseguir operar tudo. Eu não vou conseguir operar tudo nunca. Então eu tinha que fazer descartes. Eu tinha que falar assim, essa daqui não, essa daqui não, essa daqui não, essa daqui talvez, essa aqui. Só que essa escolha, ela não é uma coisa assim de, eu gosto dessa estratégia ou eu não gosto daquela. É uma coisa de autoconhecimento. Eu falo assim, o que tem a ver comigo? Eu, que sou um operador que mais erra do que acerta, tem uma assertividade baixa. O que eu preciso? De uma estratégia que quando eu pegar na veia eu vou arregaçar, meu. E aí então Você foi... precisa equilibrar o seu risco-retorno. Você tem que equilibrar a taxa de acerto com o risco-retorno e a probabilidade, que senão não fecha a conta. Exato. E assim, uma coisa meio... Você fala para um iniciante, o cara vai falar assim, não, então não quero saber, porque o cara quer assertividade de 80%. De 80%. E com risco-retorno positivo ainda. Ele quer os 80% de acerto com ganhando 2, perdendo 1 quando perde. Pois então, E pra mim isso daí, cara, é uma regra, assim, tipo, nunca, nenhuma das minhas estratégias eu opero menos que 2-1, 3-1. Não, menos que 2-1 nem pensar. Porque como eu sou um cara que eu erro muito, é matemática, cara, Sim. matemática básica. Se assim, você né? aceitar Quer dizer, menos você que hoje isso, tem não o quê? fecha a conta Uns de jeito 40% nenhum, né? das vezes você acerta? 30%, 40% das vezes. Cara, o máximo que eu chego, que eu já tenho uma medição aí de 1 ano e pouco daqui pra trás que eu uso como maior parâmetro, meu pico chegou em 56.
A minha média, ela tá em 45. É ótimo. O cara ganhar 2 vezes o que perde com 45, ele tem uma vantagem matemática muito boa. Sim. Porque 2 vezes de retorno para um de risco, 33% é o ponto de equilíbrio. É, Qualquer e coisa acima fica- de 33, você está ganhando Tá dinheiro. ganhando. E fica em um local em que você tem um conforto mental. Porque às vezes a gente pensa com uma taxa de acerto muito baixa e um risco-retorno muito alto. Então a gente tem ali, beleza, quando eu ganho 10. Quando eu perco 1. Mas minha taxa de acerto ali é 20%, 30%. Começa a entrar numa zona, principalmente para o intraday, começa a entrar numa zona em que você perde tanto, que aquilo vai te machucando. Aquilo pode minar também. Errar vai minando demais sua pode confiança, minar né? o cara É. também. É que aí que tá, uma coisa que eu aprendi, assim, na prática, e eu tive que entender isso, é que o day trade, pra mim, é um negócio de longo prazo. Sim. Não é assim, vou pro pau aí hoje, vamos ver o que dá. Não, cara, eu tenho um planejamento assim, do ano, quantos pregões que vai ter naquele ano, quantos que eu vou operar naquele ano, quanto que eu vou disponibilizar pra perder se der tudo errado. Se eu errar os 250 pregões, quanto que eu tenho? Tá aqui. Então, não tem surpresa, cara. Entendeu? Sim. Eu não vou errar os 250 pregões, eu já sei disso. Então, assim, é uma questão só de você equilibrar. E as suas contas? Você tem uma reserva para pagar? Você não se preocupa em pagar as contas com o mês, então? Você vai como é que você faz hoje um fluxo de caixa? Porque hoje você é o seu próprio negócio. Sim. É lá o Fred Trader S.A. Uhum. Como é que você gerencia o caixa do teu negócio? Porque tem boleto que vence também. Tem o boleto de 60 pratas que você tem que pagar. E aí? Cara, eu acho que assim, hoje que as coisas já estão mais claras na minha cabeça, é mais fácil de lidar com isso. Porque tem uma grana lá que tá rolando, né? Digo, rolando do day trade mesmo. E tem uma outra grana que tá lá em Uma reserva. emergência. Então, assim, a grana do day trade é a grana do day trade. Então, por exemplo, tem uma conta day trade que eu fico sacando e colocando na corretora. Todo dia. Porque, assim, se eu deixar lá mais do que eu me permito, é capaz de eu fazer merda e perder. Então vamos parar aqui um minutinho. Vamos lá. O Fred tem então um fluxo de caixa diário ali, é como se ele fizesse sangria do caixa no restaurante dele, é como se você tivesse um restaurante, todo dia você faz uma sangria e deixa fora, porque se ficar no caixa você vai lá pegar para fazer cagada. Exato. É como se ele tivesse É como se ele tivesse exatamente um restaurante e ele sabe quanto que tem que estar na caixa registradora do Isso. restaurante para dar de troco. Uhum. Então, durante aquele dia, sai aquilo ali de troco, Sai, mas aquela não é a conta geral do restaurante que tá Não, no banco. Que tá fora É da só a operação. não Exato, tá é ali na só a operação. caixa registradora dele. Mas ali tem reservas e aí tudo mais que ficam separados, porque- mesmo pro day trade, né? Porque, vamos lá, eu imagino que isso tenha muito mais a ver com o jeito que você se comporta. Uhum. Uma coisa Total. que eu falo muito é que a gente deve levar o mercado como um negócio e que o mercado é só uma ferramenta de empreender e não importa a modalidade que você esteja, seja um cara de longo prazo, seja um cara de longo prazo, digo operacionalmente, Sim, sim. seja um cara de curto prazo, que eu chamo swing trade de curto prazo, ou seja um cara de giro, que é o day trade, é um negócio. Então você Uhum. tem que ter caixa, você tem que ter um compliance que mede risco, Uhum. você tem que ter o analista, e Uhum. você tem que ter o operador, e quando a Nossa, gente está perfeito. sozinho em casa, você é tudo. Tudo. Então, e você ainda é o dono do negócio esperando dividendo para pagar as contas e levar a mulher no shopping para passear e dar um presente. Então, é um monte de pressão junto na mesma caixa. O comportamento, porque você falou fora aqui do podcast que você fez uma outra faculdade. Uhum. Eu falo muito, e ontem até gravei uma entrevista sobre isso e eu disse, puxa, o comportamento, as pessoas acabam alavancando a questão de não estar bem da cabeça, porque o plano delas é irrealista. Quando você tem um plano mais realista, você abaixa a expectativa, você abaixa a ansiedade. Para mim, ansiedade e expectativa são coisas que andam eu não ao sou lado, terapeuta, mas é o que eu entendo por mim. Porque uma coisa até que eu falei ontem foi o seguinte, que me perguntaram, como é que você parou de ter dias péssimos? Porque o dia péssimo para mim é um dia que é fora da minha média, não é um dia que eu devolvi um mês, é um dia que é fora da minha média. Como é que eu parei de ter dias péssimos? Foi quando eu parei de ligar pro resultado.
Foi quando eu tirei esse propósito. Uhum. Meu propósito não é o resultado agora nessa operação ou nesse dia. É ir vendo o conjunto acontecer. Então é um olhar diferente, também sem aquela pressão de que, meu Deus, no fim do mês, se eu não fizer 1.000, eu não pago a escola. Eu não tenho absolutamente essa pressão. Eu tirei tudo isso da cabeça. Só que eu tive que me autoconhecer. Como eu não Sim. fiz terapia, pelo menos não na época que eu aprendi a me conhecer, depois eu fiz. Uhum. E acelerou muito o entendimento de como eu me comporto. Essa, inclusive, é uma coisa importante. As pessoas acham que é uma caixa, né? Que todo mundo, se fizer a mesma receita de bolo no comportamento, dá certo. Eu acho que isso é muito pessoal. Então, eu aprendi a me ler. Eu sei quando eu tô ficando ansioso, eu sinto feedback no corpo, eu sinto minha mão começar a suar, minha barriga fica mais fria, minha respiração começa a ficar um pouco mais afobada, eu falo, opa, então hoje eu sei, Algo opa, acontecendo, né? não tá legal isso aqui não, solta isso, larga essa merda, e pronto. Então eu aprendi a me ler Sim. pra tomar. Eu imagino que você tira dinheiro todo dia e coloca, talvez por alguma questão de proteções comportamentais suas. Sim. Como é que foi como é que é isso? Cara, assim, acho que vale a pena eu falar um pouco de mim antes de eu chegar na resposta da minúcia ali. Boa. Tipo, eu sou um cara meio rebelde, assim, por natureza, sabe? Nessa questão familiar, vivo isso desde muito cedo, sabe? Por exemplo, queria ser músico, não, vai fazer faculdade. Essas coisas, elas vão criando dentro da pessoa uma força que quer empurrar de volta, cara. Você recebe, você quer empurrar de volta. E aí no mercado, se você faz isso, e eu tô falando, sim, eu tenho total propriedade para fazer isso, porque eu fiz muito isso, de bater de volta. E aí, Isso é uma pancada. cara, eu apanhava o tempo inteiro. Apanhava, porque eu, assim, já indo para essa parte aí da psicanálise, que eu vou contar um pouco mais, mas que eu te contei fora do ar, é assim, o pai, a mãe, eles fazem um papel de autoridade perante uma criança, um adolescente, né? E a gente cresce com isso, né, com essas normas, né? No mercado, quem faz esse papel é a própria bolsa ali, é o próprio, né, Ativo, é o próprio ativo. E não é nem conjunto de pai nem coisas. mãe. O bicho é Golias, senta borracha. Não quer saber quem você é, não. Então, assim, o que eu fui entender depois de muito tempo, cara, operando, é que essas minhas atitudes de peitar, na verdade, eu tava tendo um diálogo interno com meu pai, com a minha mãe, de querer dizer assim, não, eu tô certo, eu faço do meu jeito, não sei o quê. Só que eu tava fazendo na prática com o mercado. Aí o mercado me amassava. Então eu comecei a perder. Eu nunca perdi essa, assim, de devolver um mês, sabe? De uma vez, assim, mas eu já perdi muito, cara, assim, de devolver uma semana, devolver 2, 3 dias em um. E aí, isso no composto, você fala, mano, você não sai do lugar. E foi nessa época que eu lembro de estar já com entendimento longe do que eu tenho hoje, mas um entendimento razoável do mercado. E eu tentava fechar uma semana e ia fechar a semana no zero. Eu falava, porra, eu comecei a semana mal bem. Ou ao contrário, eu comecei a semana mal e recupero. Tem muito isso também, né? De ir pra cima pra recuperar. Então eu fechava a semana no zero, outra no zero, outra no zero. Eu falava, porra, tá acontecendo alguma coisa aqui. E aí eu fui procurar ajuda, fui procurar psicanálise. E aí lá na psicanálise que eu comecei a entrar nessas histórias aí familiares, padrões, e fazer analogias com o simbolismo das coisas, né? O simbolismo da norma, da regra, e o que o mercado. Qual é o simbolismo disso no mercado? E aí eu entendi a coisa mais importante da minha vida como operador, que foi: você não opera o mercado, você opera você. Então, assim, ali eu entendi que eu estava querendo burlar umas regras que, na verdade, eram regras que já tinham acontecido lá na minha vida pregressa, cara, em questão familiar. Mas ali eu tinha que colocar umas regras que eram minhas, então eu não precisava quebrar. Eram minhas mesmo. Se eu quebrasse minha regra, eu tava dando um tiro no pé. Então, ali pra mim que foi uma virada, porque eu comecei a. Eu tava já com esse cara aí do dólar, me alimentando da parte técnica do mercado. Ele era a prova que funcionava Ele pra é a você, prova então que você não funcionava. precisava. Você não tinha dúvida Não nisso. tinha dúvida, assim, eu vi caras que ele ensinou também que eram monstros, que, tipo, todos os caras que nunca ninguém ouviu falar no Instagram e tal, eu admiro muito. E aí eu falei, meu, eu preciso, além disso, correr uma outra trilha paralela, que então eu tava correndo no mercado com ele, eu fui
percorrer a da psicanálise para uma coisa pessoal. Então as coisas foram caminhando juntas, eu fui me fortalecendo. Então fazer essa junção das coisas que para mim foi uma grande mudança, assim, sabe? E entender de verdade que as regras são, para mim, a coisa mais importante. Eu ainda sendo esse rebelde por natureza aí. Então, assim, hoje, num dia que eu perco, se eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu saio feliz, cara. Eu falo, nossa, meu, operei bem hoje. Sabe? Dane-se o resultado. Amanhã eu pego, ou depois. Eu sei que vai vir. Uma hora que... Por que acontece? Também é uma construção de confiança. Construção de Como é confiança. que você constrói confiança antes de ver o resultado acontecer? Eu estudei pra cacete mercado. Assim, eu cheguei a uma conclusão que eu consigo ver melhor o dólar, a construção dele na semana. Então eu consigo ter uma sensibilidade, assim, se ele tá construindo a semana pra cima ou pra baixo. E quando é pra cima ou pra baixo, se ele tá só puxando pra bater ou se ele tá enfiando lá pra tomar tudo de volta. Então eu comecei a sacar muito bem essa construção da semana e aí eu comecei a estudar tudo da semana. Pra se especializar nisso. Tudo, cara. Qual dia que ele anda mais, qual dia que ele tem maior volume, qual dia que ele faz uma janela de Petax muito fora da média. Você qual usa dia... ajuste, por exemplo, como referência? Ajuste para você é importante? Ajuste diário? Ele é, mas não é o principal. Eu vejo o ajuste, que eu tenho que dar os créditos para esse cara, não é uma coisa que eu inventei. Eu vejo o ajuste como uma quinta prévia, por exemplo. É um lugar importante. Mas, assim, não é uma coisa assim, principal. Para mim, essa construção das prévias, elas são mais importantes, né? Então, eu comecei a estudar tudo. E foi com esse cara. Eu fiz uma mentoria longa com ele. E aí, um dia, eu conversando com ele, eu falei assim, meu, ó, eu já estudei isso aqui da semana. O que você acha? Ele falou assim, mano, você tá engatinhando. Agora você estuda isso. Aí eu fui estudar. E estudei tudo. Aí, quando você vê na mão ali, cara, que você fez... Puta, mano, o mercado ele tende a fazer isso quando ele faz tal coisa. Você vai identificando criando padrões. as razões lógicas ali. Padrões, só que não é o padrão assim, do martelo É ou um do padrão golfo. quantitativo de comportamento fundamental do ativo. É um comportamento quase Estrutural, né? estrutural do ativo. Sim. Até porque é uma moeda, né? É legal a gente lembrar que o dólar ele é uma moeda e o que o Fred opera é a divisa do dólar com o real. O nosso país é um país emergente, a gente é um país exportador, a gente tem um monte, né, de condições em volta que fazem. Então, por exemplo, eu acho que foi hoje que o PIB, né? Acho que saiu o indicador de desenvolvimento. Foi o PIB acima do esperado O dólar brasileiro. deu até uma pancada para baixo, até a gente falou, pô, o pessoal pode estar tentando reprecificar talvez o dólar. Obviamente eu não olho com o olhar que você olha. Uhum. Mas o que é muito legal é o seguinte, você não há ferramenta certa ou errada. Existe a ferramenta certa para a pessoa. Uhum. E existe a ferramenta errada para a pessoa. Exatamente. Então, às vezes, você vê algum cara que lê fluxo, que é um negócio que exige um tanto de concentração, um tanto de entendimento, porque tudo é padrão. Tudo que a gente. Ninguém sabe o futuro, né? Sim. Nem a mãe de Ná sabia. Então, ninguém sabe o futuro. Então, se você não sabe o futuro, você tem que olhar o padrão para trás e projetar que aqueles tipos de padrão têm uma probabilidade de acontecer na frente e você vai comprar um risco, você tem um prêmio de risco ali, para que aquele padrão, caso dê certo, vale a pena, não naquela operação, Sim. mas num número de operações. Exatamente. Isso é uma coisa que é super importante. As pessoas elas tendem a não entender a probabilidade, né? O próprio Marx ele fala do jogo de duplo 6 dos dados no livro dele, mas uma coisa fácil de entender é uma moeda. Uma moeda tem 50% de chance de dar cara, 50% de dar coroa, né? Em 1000 lançamentos, vai ser muito provavelmente que seja perto de 500 caras e 500 coroas com uma mínima variação. Uhum. Mas você pode ter 20 caras em 20 lançamentos seguidos, né? Porque a probabilidade ela só se mostra com um grande uma número de amostragem amostragem. grande. É isso que faz o cara ir pro all-in. Porque o cara fala assim, João, já deu 19, cara. Agora vai a dar próxima coroa. vai. Agora eu vou com tudo. Aí Vai. dá 20, aí o cara, ó, toma. Exato. Isso é muito comum. Por isso que os martingale e essas coisas que o pessoal faz Não tem longo prazo. Não tem longo prazo, Exato. porque o mercado ele tem um movimento normal, mas a curva de Gauss, né, o sino,
ele não é normal como o resto da estatística. O mercado ele não tem uma curva normal. Ele está ali 97% do tempo dentro de um padrão normal, mas é o 1% Mas o vagabundo. o desvio padrão dele É aquele que sai e que arrebenta o cara que não tem gestão, né? É. Por isso que a gestão. É por isso, voltando à sua pergunta, que eu acabei nem respondendo, é essa coisa de tirar e pôr dinheiro todo dia na conta. Porque assim. É um mecanismo comportamental. É um só. mecanismo para eu me defender de mim mesmo. Eu sei que eu tenho uma. Você é imbatível. Como? Você é imbatível. Você iria se vingar, seria pra porrada com o mercado? Não, pode ser também, mas eu ia dizer que assim, eu sei que eu posso falhar no meu gerenciamento. Se ele tiver à disposição, se eu tiver lá com um monte de dinheiro na conta, eu posso falhar, cara. Todo mundo é suscetível a isso. Então, assim, para me proteger, É uma probabilidade que você quer tirar da equação. tira da equação. Então, assim, tem trava na plataforma, trava na corretora, tem a trava, essa dinâmica aí de tirar e colocar dinheiro. Então, assim, são coisas que vão fechando o gargalo e, assim, a chance de dar merda existe, mas é muito menor. Entendeu? E eu acho que a maioria dos day traders, cara, não pensam assim, sabe? E eu acho que é muito bom você entender a sua a probabilidade de falhar. Sim. Quais foram, assim, os seus... o que você mudou em prol do seu comportamento, que você fazia antes, assim? Eu acho que acredito que essa caixa Fala a coisa mais registradora ali, tudo nociva mais, que mas você tinha no seu comportamento como trader. Não respeitar o stop diário. Era assim, porque isso é gerenciamento, né? Então vamos supor, eu que sou um cara que tem essa assertividade que eu falei pra vocês, eu preciso seguir a risca, o gerenciamento de risco. Eu preciso seguir, porque assim, se eu devolver 3 dias em um, cara, eu vou ter que acertar muito mais, só que eu sei que a minha média é 45, eu vou ter que ir pra 70, 80. Você não vai ir. Estatisticamente eu não vou, cara. Então, assim, eu aprendi a me submeter às minhas próprias regras. E uma segunda coisa que eu fazia muito, cara, que me tirava a possibilidade de ganhar nos trades que davam certo, era botar o stop no zero, depois que ele andou um pouco. Então, vamos supor, comprei no... Você deixa, você comprou o risco, então foda-se, tá comprado. Foda-se. Porque eu confio nos números. Quer dizer, ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Só que aí que tá. Se eu pego, eu sou um trader de reversão. O meu forte é pegar a reversão. Então eu tô comprando com a Fundos. faca caindo, Você tá vendendo o bicho tô vendendo com o empinando. bagulho explodindo. Só que aí que tá. Tem situações em que eu já sei que isso é menos probabilístico. Por exemplo, hoje é dia 1º, né? Ontem foi a rolagem. Ontem eu tomei stop do dia. Vendendo. Mas foi aquela venda assim, etapa, sabe? Eu tenho que vender, mas, meu, se ele continuar rasgando, eu não vou ficar pagando pra ver, velho. Rolagem, eu sei, já estudei. Eu ontem mesmo tava na sala com a galera, aí os meninos, né? Ele chegou. Eu falei, pessoal, o pessoal no day trade comigo lá opera em trade location. Então a gente encontra alguns pontos importantes. Ver o app do mês é uma coisa importante. Tem algumas coisas que a gente olha pra operar. Uhum. Eu falei, pessoal, vale a pena vocês não parar de operar rolagem, não? Aí eles, por que, garoto? Eu falei, rolagem, cara, ainda mais no dólar. O dólar toma um direcional e ele vai devagar. Não é que ele vai porrando. Ele faz assim, fup, aí ele para. Aí ele fica assim, fup, e para de novo. Eu falei, gente, larga disso. Foi eu falar, larga disso e teria dado um stop. Eu falei, cara, esse negócio tá indo pra cima, capaz dele empinar e continuar indo. É normal da rolagem. Sim. O bicho ficar na inércia, indo buscar preço, né? E assim, ó, uma coisa interessante já trazendo quantitativo aqui. Por exemplo, eu tenho um estudo só de rolagem que ele diz que 75% das rolagens ele fecha o gap do fechamento, vamos supor, a gente pulou do U22 pro V22, né? O U22 fechou no 126. O V22 abriu no 170. Ele vai lá 75% das vezes ele teria que ir lá no 126. Ele não foi, cara. Então de 4 vezes uma não vai, é nessa que o cara quebra, que ele fala, Sim. não, tem que ir no 126, aí não vai. E essa é uma esse baita tem que ir estatística. Cara, tem que ir, puta, esquece. é matador no É que nem a mercado, estatística do CPI. Eu também eu já fiquei várias vezes para parar e estudar as estatísticas de rolagem, porque rolagem é um tipo de operação que você consegue tirar uma boa estatística e encontrar comportamentos muito específicos. Porque a rolagem, o cara tem player saindo de um contrato e indo para outro, tem um contrato que é um contrato que fecha com os dois ali, que o cara tem que se posicionar nele para migrar. Tem um horário específico que a rolagem realmente acontece, que eles travam outro contrato. Então tem toda uma estatística e tem gente que se ferra todo no dia da rolagem. Tem. É porque tem muito dinheiro, né? Pra você ter noção, ontem
que foi a rolagem, teve um volume de 426 mil contratos no cheio e 4,3 milhões no mini. É muito dinheiro. É muito dinheiro. No cheio, a média do ano tá em 266, 267 mil. Então foi 50, 60% acima do volume. Então tem muito dinheiro, cara. É bom, eu gosto de operar rolagem. Ontem eu fui mal, mas geralmente eu vou bem na rolagem, porque tem pancadaria pra tudo que é lado. Ontem não deu, faz parte. Bora pra próxima, entendeu? Tô vivo hoje, consegui operar, amanhã eu vou conseguir operar, e assim vai. Você não pode deixar, por mais que seja alta probabilidade o trade ali, você não pode deixar com que a baixa te mate, senão Nunca, não tem cara. jeito. Um trade que deu errado. No final das contas, quando você fechar o mês lá, você vai ver, quantos trades eu fiz, quantos que eu acertei, quantos que eu ganhei, quantos que eu perdi. Cara, ele vai estar lá em alguma linha lá. Total. É um trade. E aí o pessoal fica meio apaixonado, né? Por Você aquele apaixona trade. por aquela operação, né? Foda-se, cara. É uma operação, vai pro caderninho lá, depois e já Sim. era. Você hoje, qual que é o dia típico do Fred? Você tá morando sozinho ou mora com os pais? Eu moro com minha mulher. Você tá casado? Casado? Você é rebelde, você falou que você tá. Não, juntado. Tá. Então continua. A rebeldia não sai do Fred. Tô com ela e com uma gatinha também. Nós dois. Tá nós certo. três, né? Qual que é o seu dia? Você trabalha na sua casa, você tem um home officezinho ali dentro. Uhum. Qual que é o seu dia típico? Acorda que horas? Acordo às 7. Você faz um pré-mercado ou você já tem o seu estudo de contexto da semana já meio que feito? Eu imagino que você tem que fazer uma rotina diária antes das 9. Na verdade, eu faço no dia anterior. Aí na manhã eu só leio, releio. Então hoje à noite você vai fazer uma rotina. Fechamento de hoje. Legal. Então eu já sei onde que foi a mínima, a máxima, qual é a petaço, qual a menor prévia, a maior prévia, o ajuste, tudo. Aí amanhã eu vou escrever, né, umas coisas. Aí amanhã eu vou reler e eu vou escrever coisas que são cenários e aí depois afunilando mais, eu vou para números de onde eu vou operar. Claro que o mercado ele é dinâmico, então às vezes um parâmetro que você vai operar que era, exemplo, 200, aí na hora que ele vai lá, tá 207, eu vou operar. Porque o número é na abertura, Uma né? faixa. Mas tem outros parâmetros que são uma região. estáticos. Aí esses estáticos é o número e ponto final. Se não foi, não foi. Não foi. Você tem dia que você não opera, que não dá trade. Tem, mas é raro. Mas é raro, cara. Porque, assim, a semana, em média, ela anda 189, 190 pontos. Então, assim, se eu tô pegando a ida, né, para esses 190, que nem aconteceu essa semana, que já andou 250 e tanto, ele vai dar muita operação. Quando ele tá mais comprimido, ele vai dar um trade de volta, assim. Você percebe que ele não vai, então eu não vou tentar pegar a ida, eu vou tentar pegar a volta. Então, geralmente tem operação, entendeu? Porque eu tenho estratégia para pegar a ida e para pegar a volta. E eu sou melhor na volta. Quando eu falo assim, aqui ele parou, exauriu, já Daqui é pra fez, baixo. é daqui para baixo ou daqui para cima, que nem aconteceu a semana aí que era o fundo lá, que ele fez os 50-12. Então. É um trade por dia? Ou não? Não, mas pode ser. Por exemplo, da terça foi um. Olha, aí é legal que você perguntou, porque eu fiz uma compra na terça, no 5,014 e no 14,5. Ele fez a mínima da semana no 12. Então, assim, ali pra mim era assim, ele vai fazer a semana pra cima, se ele respeitar esse patamar aqui. E aí ele foi. Só que como é que eu faço hoje em dia? Que é uma coisa que eu tô tentando aprimorar cada vez mais pra chegar num nível, né, monstro. Não tô ainda, mas tô trabalhando nisso. Que comprei no 14, 14,5. Sai uma parte do lote no, sei lá, 25. Voltou, toma de novo. Então, uma parte do lote eu mantenho E e a o outra resto fica fica girando. girando. Então, nesses dias que eu consigo pegar ali a reversão na unha, aí é o dia que você faz 2, 3 metas, entendeu? Por isso que é gerenciamento de risco na veia, cara. Porque nos dias que você não acerta, que nem ontem na rolagem pra mim, eu perco um stop do dia. Quando eu ganho, eu quero ganhar, claro, o máximo que der. Mas assim, eu vou, enquanto o mercado estiver naquele cenário, eu vou. Quando eu falo, puta, parou. Acabou o dia. O teu limite. Quanto esse puta parou quando você tá. Em média, assim, por exemplo, você estopou o dia ontem na rolagem. Uhum. Qual é o seu dia médio de ganho que você fala, puta, parou no ganho aqui, acabou? De pontos, você diz? Não, de dias ruins. Por exemplo, dia ruim eu perco X. Mas nos dias bons Quantos eu paro X é um em dia? 2x, 3x, 4x ou Então, 1x. O meu stop diário, máximo, 15 pontos.
máximo. Isso é com base na volatilidade média que você está analisando o É dólar. a Na amplitude amplitude. ali que ele Na avalia nos amplitude, contratos. na verdade, do que eu pego. Tá. Porque assim, eu costumo pegar com uma certa facilidade 30 pontos. Então eu fiz uma conta de padaria, gente, cara. Se eu ganho com facilidade 30 pontos, eu vou perder no máximo 15. Tem dia que eu vou perder 2. Tem dia E que eu aí, vou perder se 5. for um trade que teu risco é 7, você ainda tem mais 8 pontos se dá alguma outra oportunidade para trabalhar o dia. É assim que você faz? É assim. Mas você chega a tomar alguma decisão discricionária do seguinte: Tomo. cara, eu não vou arriscar os outros 8, deixa os outros 8 para amanhã, que ele fez um negócio que está totalmente fora do cenário que eu construí. Então, é que todas as operações que eu faço, elas são baseadas no cenário da minha estratégia principal. Se o cenário tá ali, Se eu não vou deu cenário, fazendo, não dá cara. trade, pronto. É. Se não tá no cenário, não deu trade, acabou. Que é como eu falei, tem a estratégia principal de ida, que na verdade é uma reversão, né? E tem a estratégia de volta, que assim, o mercado tá indo sem mim. E aí eu tento pegar ali uma volta, só que por outros parâmetros. Então, tem uma estratégia que eu vou melhor, tem outra que eu vou pior. Pior, né? Pego menos pontos. Mas, se uma estratégia tá aparecendo e eu tenho bala, eu vou, cara. Sem dó. Porque é o que eu te falei de novo, eu confio nos números. No estudo que eu fiz, eu confio, cara. Eu E vejo lá. você não tem na sua tela, você não tem um gráfico de linha para ver onde está o preço? Como é que você acompanha o preço? Não, tem um monte de gráfico. Tem um monte de gráfico, mas assim... É só para ver onde tá. Exatamente. Eu tenho um gráfico de 14p, que ele me dá uma noção espacial diferente de um de 15 minutos. Entendi. Enfim, tem Mas você só olha para ver mais ou menos se tá alto, se tá baixo, se ele tá virando. Você só olha para realmente ver geograficamente onde está o preço. Eu faço assim, ó, vou te contar. Sempre minhas análises elas são do macro pro micro. Sempre. O macro, eu não tô falando assim, os Estados Unidos vão aumentar juros. Não, macro, assim, técnico, né? Então eu primeiro olho o contrato. Então, para olhar o contrato, eu vejo o gráfico diário. Eu falo, ele tá nessa região aqui e tal. Mas ele tá em essa região que ele tá o quê? Ele tá comprador ou tá vendedor nesse contrato? Eu vou para 60 minutos só para ver ali o que ele tem feito num time frame menor. Aí, depois do dia, eu vou para a semana. Né? Depois do mês, eu vou para a semana. Aí eu falo, bom, essa semana nasceu assim assada, tem esses pontos aqui, pode defender, se perder aqui ele pode rasgar e fazer um novo fundo. alargamento para uma tal região. Então, eu vou meio que afunilando. Contrato, semana, aí D-1. Então, por exemplo, hoje, quando acabar o mercado, eu vou ver assim, como é que foi o dia 1º de setembro? Ele abriu lá nessa região, fez uma máxima, desabou, fez um fundo, subiu de novo, fez uma prévia ali, caiu de novo. Aí eu já vou entender, então essa região aqui tem uma possível exaustão. O mercado não faz, ele não vai só indo, né, cara? Principalmente o dólar, ele não tem como só ir para um lado. Então, tem dias de estresse, períodos de estresse, mas ele faz Ele faz a trocação dele todo ali no caminho. Então, assim, por isso que eu te falo, respondendo sua pergunta se tem trade todo dia. Tem. É muito raro não ter, assim. A não ser que eu não pegue, né? Tipo, deu a operação lá, eu não tive timing, ou, sei lá, por algum motivo não entrou no book. Eu sou meio ruim até pra agredir, eu penduro lá e... Você não gosta de agredir, você gosta de deixar pendurado? Eu prefiro. Mas eu tenho é uma habilidade que eu acho que eu preciso melhorar. E nunca veio cara. o dólar, fez assim, o dólar desgracento, né? Faz assim, E o assim, tique do dólar ele é bate pesado, uma, às duas, vezes três ele bate e não no tique, pega não teu vai, né? lote. Fica assim, tinha, mano, o que é isso, cara? E vai. Acontece muito isso, cara. Eu tenho agredido um pouquinho mais, mas eu acho que falta ainda mais essa, sabe? Porque acontece, como eu tenho essa gestão de risco bem na linha ali, e o trade, ele me dá em números exatos, é claro que, sei lá, a compra na terça lá que eu falei, era entre o 14 e o 21,5. É uma região ali, tem 7,5 pontos. Cara, eu consegui pegar no melhor preço. 14,5. Agora, o mercado não vai no 14,5, ele tá lá pra cima do 21,5, que era meu limite. Se eu vejo assim, puta, ele começou a andar, fiquei de fora. Aí às vezes eu até agrido. 22, 23 e tal, mas aí eu vou ter que pagar mais caro o stop, né? Sim. Então o stop que era de 7,5 pontos, 8 vai virar 10, 12. E aí se assim, eu tô muito confiante, eu falo, vou porque mostrou a cara. Aí eu pago pra ver. Tem vezes que um trade é de 15 pontos e se der errado, acabou meu dia, cara. Acontece. Sim. Muito legal, Fred. Muito legal. Não, e agora música só com os amigos. Só ir em casa, assim, eu toco todo dia. Quantas guitarras você tem? Hoje eu tenho pouco, cara. Hoje eu tenho 3 só. Mas quando eu tocava, eu tinha, sei lá, uns 15 instrumentos, 12, não sei.
Nem sei. E aí você chega, você faz. Todo guitarrista faz isso. Não tá fazendo nada, tá olhando o computador, senta Pega com a o guitarra violão. e fica. Mas sabe qual que mudou nesse tempo? Comprei um piano, comecei a tocar piano. Falei, meu, vou aprender. Piano de apartamento, aquele de parede ou Não, um piano digital. É um piano digital. E aí, hoje em dia, eu toco mais do que o violão e guitarra. Porque, meu, é só sentar e apertar um botão. A guitarra, puta, é pedaleira, é amplificador, é cabo. Você gosta de cabo, né? É, exato. Então, assim, é um trampo, assim, mas o piano, pra mim, hoje em dia é a minha paixão, assim, cara. Eu sento lá, fico fazendo os negócios. E aí, tem uma analogia bem louca com o mercado, que é, eu, hoje, consigo canalizar essa minha rebeldia aí que eu falei na música, que é o lugar pra você experimentar, explorar, improvisar. Então, assim, no mercado, eu não posso improvisar, cara. Se eu for improvisar no mercado, eu tô fudido. Eu já sei isso, o mercado já me arregaçou muito. Então, na música, pra mim, é o lugar ali de se soltar. E isso eu É teu aprendi na escape. psicanálise. É uma. Você, cara, você tem 2 canos de água ali saindo. Você tapou um, cara, vai dar ruim no outro. Então você abre, deixa, né, sair essas coisas. E aí, hoje em dia, consigo lidar melhor, né, com essas questões. E aí, assim, hoje em dia, eu comecei a ajudar uns caras, meu. Dar umas mentorias, assim, para alguns operadores. E usando tudo esse arsenal aí, cara. Tem o técnico, que é legal pra caramba, a gente adora falar disso. Mas eu tô fazendo uma coisa com uma pegada mais psicanalítica, tentando entender, assim, o que esse cara tá me falando que nem ele tá sabendo, cara. Uhum. Que tem uma coisa por trás do discurso dele que nem ele sabe. Saca? Então, Sim. por exemplo, na conclusão lá de psicanálise, eu fiz um estudo de caso, lá tem um cara, por exemplo, que o cara ele falou, mano, que ele tinha uma dinâmica de competição com o irmão, que ele queria ser reconhecido pelo pai. Queria isso. Então o que ele faz no mercado? Ele vai pro pau, velho. O que Vai pro tudo ou acontece? nada O ali. cara, ele falou: ah, minha história, a história que eu gostaria de ter era de começar com R$ 500 e ir pra 1 milhão. Eu falo, hã? Aí conseguiu fazer lá 9, 10 mil, em um dia perdeu tudo. E aí nas conversas com ele, eu falo, meu, você tem que entender o seu tamanho, cara. Você não é onipotente, você não vai conseguir fazer tudo no mercado. O mercado não é esse lugar pra você resolver essa treta sua aí. O mercado é pra você trabalhar, cara. Né? Então, tenho ajudado alguns caras aí e pra mim acabou virando meio que uma descoberta, né? Mas meio que uma missão, assim, sabe, cara? Porque depois que você vê que você, não tudo, né? Mas você fechou muitos gargalos seus, você fala, nossa, cara, eu tenho condição de ajudar um outro Sim. cara que tá num outro nível, sabe? Sim. Não interessa se é, às vezes, iniciante. Cara, tem um cara que tô conversando aí que é gestor de fundo. E eu falo, mano, o gestor de fundo ele passa pela mesma coisa, cara, que eu na física. Sim. Sabe? De hesitação, de falta de foco, de querer operar tudo. É a mesma coisa, são as mesmas questões, porque somos seres humanos, cara. Não interessa se você tá operando um mini ou 500 do cheio lá, sabe? É bem louco isso. Fred, gostei muito do papo Muito bom, contigo. cara. Obrigado. Muito legal Eu também conhecer pessoas diferentes que atuam no mercado, que tem que se conhecer, né, Gia? Você tem Sim. que acabar. É muito mais um. E é legal ver a diferença das coisas que as pessoas fazem ali depois que se conhecem, né? Ele, por exemplo, aquele lance de não, na minha conta day trade só vai ficar X porque eu me conheci e aprendi que isso era um fator dali que eu quero eliminar da equação. E cada um tem alguns, se não é esse mesmo, alguns fatores ali que tem que ter para conseguir operar tranquilo Sim. com menos um fator. Uma coisa que acontecia comigo, por exemplo, quando comecei a operar, eu operava com muito pouco dinheiro. Então, minha expectativa sobre o day trade era muito alta, porque eu queria fazer muito com pouco. Uhum. O que me ajudou muito a livrar essa expectativa era, em conjunto com o day trade, eu ter outros negócios ali dentro do mercado. Então, eu ter uma carteira de longo prazo, eu ter alguma coisa até em swing trade na época que eu tinha também, e isso me livrava muito da expectativa do day trade, porque quando eu tinha um dia que começava mal no day trade, eu parava e falava, beleza, parei, as outras coisas aqui estão caminhando, eu faço tudo certinho, e parava minha mente para esse lado do mercado e focava minha mente nesse outro,
com uma caixa completamente diferente. É como se eu tivesse fechado um negócio meu aqui, beleza? Fechei a porta agora dessa quitanda aqui e tô indo agora para o meu supermercado, que é outro negócio, Outra vibe, outro outro, negócio. outro pensamento, outra técnica completamente diferente. E aí eu fui pegando gosto por essa outra parte. Então, às vezes, são coisas desse tipo que fazem total diferença aqui, no day trade. Né? Sim. Então, eu ter começado isso aqui fora mudou completamente Seu relacionamento com o day trade. Exato. E a performance em conjunto disso Sim. também. Muito bom. Fred, muito obrigado. Obrigado a vocês, cara. Valeu. Foi muito legal mesmo. Eu vou pedir aqui pro JP, o Rei dos Cabos, colocar para mim na câmera 36.4. Eu vou pedir para vocês que estão aí acompanhando o nosso Wolfcast, agora nesse momento de encerramento é a hora em chave, a hora importante. Vamos lá, Jean. Temos que explicar para as pessoas alguns hacks Exato. que nós recebemos informação interna do Google sobre um hack, tá? Então, qual que é o hack? Vamos, primeira coisa, se você gostou do papo, achou interessante, viu um jeito diferente de olhar para o mercado, que é um lugar muito legal, é like. É like normal, tradicional, bom e velho like, você já... O famosíssimo like, né? Né? Que todos esse aí já conhece, não é hack nenhum, hein, Não é galera? hack. O like é standard, padrão. Boa. Agora, vamos dizer que você não gostou. Você falou, ai, não sei nada que ele falou. O que é rolagem? É coisa de caminhoneiro? O que tá acontecendo? Será que é coisa de peça de carro? Não entendi nada. Você pode dar o hard dislike. O hard dislike, ele é um dislike violento. Ele tem grande violência, mas tem que fazer um negócio que tem que fazer rápido. É. Rápido. Existe treinamento e Existe treinamento e uma certa perspicácia. Né? Quem tem perspicácia é o QG? Não, fica pro Instagram. Como é que funciona o hard dislike? O hard dislike ele funciona de uma maneira ágil, em que você tem que clicar 2 vezes no dislike e uma no like. Dislike, dislike, like. É assim, ó, dislike, dislike, like, você dá um hard dislike, o Google entende que você não gostou. Só que é importante, Jean, explicar para as pessoas que, para que você que deu hard dislike lá, dislike, dislike, like, acompanhe o canal desmoronar. O canal desmoronar, destruir, pegar fogo, incendiar, o YouTube derreter o nosso canal, você tem que se inscrever. Exato. Então você se inscreve, você é sempre notificado das desgraças, cada desgraça, né? Que acontecer aqui no canal, tá? Mas eu sei que vocês gostaram, que vocês vão deixar o like, não vão precisar usar, e vão, obviamente, se inscrever. Para acompanhar os outros vídeos. E mais importante, ativar o quê, garoto? Agora eu vou falar aqui com a câmera 42.000, porque essa tem um outro é porque potencial. eu não apareço nessa. Essa ele não aparece. Isso aí é brincadeira, hein? Pra você que tá aí, tá bom? Pega esse vídeo, compartilha no grupo da sua família, aquele que tem a sua tia que manda aquele ursinho carinhoso com bom dia coração. Bom dia, família, que o dia seja glorioso, 6 horas da manhã, você fala bom dia pra quem? Acabei de acordar, tô com sono. Já vai lá e fala assim, olha aí, uma profissão no mercado financeiro, quem sabe um ofício também que eu possa conhecer, o mercado é muito mais amplo. É ou não é, seu Jean? Com certeza. Então... E diferentes pensamentos no mercado. Não tem certo ou errado no mercado. Tem quem certo faz. Pra você. Tem quem faz e constrói capital, constrói patrimônio, e tem quem ainda está aprendendo, quem ainda não deu certo e tem que buscar e os dois têm que buscar cada vez mais conhecimento. Sempre. É uma constante nesse nosso ofício. Muito obrigado a todos vocês, obrigado, Fred. Obrigado, valeu, pessoal. Um grande abraço a todos, até o próximo. Valeu.